CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho e em seguida prosseguiremos com o estudo da Gênese. Capítulo 24. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Item 17. Carregar sua cruz. Quem quiser salvar sua vida, a perderá. Sereis benditosos quando os homens vos odiarem, quando vos separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando rejeitarem o vosso nome como mau, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia, exultai, porque uma grande recompensa vos está reservada no céu, porque era assim que os pais deles tratavam os profetas. Lucas, versículos 22 e 23. Chamando para junto de si o povo, com seus discípulos, ele lhes disse: se alguém quer me seguir, que renuncie a si mesmo, que pegue a sua cruz e me siga, porque aquele que quiser salvar a si mesmo, se perderá, e aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho, se salvará. Com efeito, de que servirá a um homem ganhar todo o mundo e perder a si mesmo? Senta aqui, Conceição, me ajuda. Nós vamos fazer a nossa prece, então, e iniciar os nossos estudos. Amado Mestre Jesus, dando continuidade aos nossos estudos em torno da Gênese, livro de Allan Kardec, livro dos Espíritos, trazido pelos Espíritos e que Allan Kardec compilou, ajuda-nos, inspirando-nos através dos nossos benfeitores espirituais, os dirigentes da nossa casa de amor, o nosso altivo, o professor José Jorge, os benfeitores da nossa casa, enfim, com a inspiração de Allan Kardec, que trouxe essa obra magnífica, que entendeu bem o que os Espíritos lhe disseram, bem como o nosso irmão Leon Denis, que deu continuidade a todo esse trabalho, o apóstolo do Espiritismo. Em nome desses Espíritos amigos, em nome do sentimento maior que é o amor, em nome do nosso amor, do teu amor, Senhor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, é que pedimos a devida permissão para iniciarmos os estudos da manhã de hoje, em torno do livro A Gênese. Que assim seja. Tá. Vou botar quem? A Dilane não veio ainda. Tá, então começa lá. Nós estamos aqui estudando o capítulo 6 do livro A Gênese, Astronomia Geral, no item 28, os cometas. Os cometas. Item 28. Nesse teu livro, página 137, Conceição. Achou? Isso, pode ler. Os cometas. Liga o microfone. Os cometas, astros errantes, mais ainda que os planetas. Bota mais junto o microfone. Mais junto aqui. Astros errantes, Isso. mais ainda que os planetas,
que conservaram a denominação etimológica. Os cometas serão guias que nos ajudarão a transpor os limites do sistema a que pertence a Terra para nos levar a regiões longínquas do espaço sideral. Então ele começou aqui falando que os cometas são astros errantes. Todos nós sabemos que são os cometas, né? Mais ainda que os planetas que conservam a denominação etimológica, os cometas serão os guias que nos ajudarão a transpor os limites do sistema a que pertence a Terra, para nos levar às regiões longínquas do espaço sideral. Vamos ver aqui, só um pedacinho. Porém, antes de explorar os domínios celestes, com o auxílio desses viajantes do universo, será bom fazer conhecer tanto quanto possível a natureza intrínseca dos cometas e o seu papel na organização planetária. É o que ele vai fazer aqui agora, né? Entender melhor o que são os cometas. Antes, porém, nós não lemos na aula passada uma nota do revisor. E esse revisor aqui, ele estudava astronomia. Então essa é uma nota interessante para a gente. Eu vou pedir a Conceição para começar a ler a nota, que começa aqui na página 135. Esta teoria da Lua... Na página qual? A página anterior. 135, ela começa ali. Essa teoria da Lua, inteiramente nova, explica pela lei da gravitação universal e razão pela qual esse astro apresenta sempre a mesma face para a Terra. Como seu centro de gravidade, em vez de estar no centro da esfera, se acha localizado sobre um dos pontos da sua superfície e, por conseguinte, atraído para a Terra por uma força maior do que o que atrai as partes mais leves. A Lua produziria um efeito que pode ser comparado ao de um boneco do tipo João Bobo, que se endireita sempre sobre sua base, ao passo que os planetas, cujo centro de gravidade é equidistante da superfície, giram regularmente sobre o próprio eixo. O fluido vivificante, líquidos ou gasosos, em função da sua leveza específica, se entregariam acumulados no hemisfério superior, constantemente oposto à Terra. Tá bom até aí. Como é um assunto mais técnico, a gente vai pedir que vocês leiam em casa. E a letrinha está muito pequenininha, né? Para poder entender melhor ali. Então vamos para os cometas. Ele falou que os astros errantes, a Conceição leu, mais ainda do que os planetas, que conservam a denominação etimológica. O que é uma denominação etimológica? É um ato, um efeito de dominar-se. É o processo pelo qual se designa algo ou alguém. A etimologia é a origem, é o que se denomina. Então, mais do que a denominação, né, dos planetas, os cometas serão os guias que nos ajudarão a transpor os limites do sistema que pertence à Terra, para nos levar a regiões longínquas do espaço astral. Então a gente vai estudar aqui sobre esses cometas. Porém, antes de explorar os domínios celestes com o auxílio desses viajantes do universo, será bom fazer conhecer tanto quanto possível a natureza intrínseca do cometa e o seu papel na organização planetária.
Vamos ver aí. Vai, 29. Alguns viram nesses astros com longos cabelos, mundos nascentes elaborando no seu caos primitivo as condições de vida e de existência que são dadas em partilhas à Terra, a terras habitadas. Então, quando ele diz aqui, ó, que os astros, esses cometas com seus longos cabelos, ele botou entre aspas, tá? Isso aqui é uma figura de linguagem. A gente vê aquele rastro brilhoso, né, de um cometa, aquilo que ele está chamando de cabelo. Então ele está dizendo que alguns viram nesses astros com seus longos cabelos mundos nascentes. Ali, muitos veem que está começando o mundo, elaborando no seu primitivo, no seu caos primitivo, né, que são as evoluções ou as revoluções que estão ali naquele pequeno astro, as condições de vida e de existências que serão dadas em partilhas às terras habitadas. Então, muitos veem naquele princípio, naquele cometa, o princípio de um mundo. Vamos continuar aí, Edilane. Outros imaginaram... Espera aí, deixa eu me achar aqui. No mesmo 29, eu parei onde você parou de ler. Outros imaginaram nesses corpos extraordinários, mudos em estado de destruição e, para muitos, a aparência incomum que apresentam foi motivo de considerações erradas sobre a sua natureza, a tal ponto que todos os consideravam, inclusive a astrologia judiciária, como pressagiadores de desgraças, enviados à terra, espantada e trêmula por desígnios providenciais. Então, várias crenças e crendices a respeito dos cometas. Uns que eram mundos, o princípio de mundos, né? É o mundo primitivo, começando ali nos cometas. Outros que aquilo era destruição de mundos. Outros com considerações astrológicas, dizendo que aquilo vai dar azar ou que aquilo vai dar sorte. Número 30. A lei de variedade é aplicada com uma tão grande profusão nos trabalhos da natureza que se pergunta como os naturalistas, astrônomos ou filósofos criaram tantos sistemas para comparar os cometas com os astros planetários e para vê-los apenas como os astros em que um grau mais ou menos adiantado de desenvolvimento ou de decadência. Entretanto, os quadros da natureza deveriam ser amplamente suficientes para afastar do observador o cuidado de procurar relações inexistentes e deixar aos cometas o papel modesto, porém útil, de astros errantes, servindo de exploradores nos impérios solares. Então vamos lá. Ele está dizendo aqui, o Allan Kardec está observando, que com quanta variedade se faz com relação a esse entendimento dos cometas, né? Ele perguntou aqui como é que tantos naturalistas, astrônomos, filósofos tiraram tantas teorias de tudo isso. E ele conclui aqui em parte, né, não concluiu tudo, dizendo, esse quadro, entretanto, os quadros da natureza deveriam ser amplamente suficientes para afastar do observador o cuidado de procurar relações inexistentes nos cometas, e deixar aos cometas o papel modesto, porém útil, de astros errantes. São astros errantes, né, que estão circulando na órbita de determinados planetas. Passam pela órbita de determinados planetas. E ele tem um papel útil. Mas vamos lá, vamos continuar. Uma vez que os corpos celestes de que estamos tratando são muito diferentes dos corpos planetários,
Eles não têm, como estes, a finalidade de servir de morada às humanidades. Então, esses corpos celestes são diferentes do planeta. Não tem como morar gente ali, não tem como ter ali espíritos morando. Vamos continuar. Eles vão sucessivamente, de sóis em sóis, às vezes se enriquecendo no caminho com fragmentos planetários reduzidos ao estado de vapor. Aurir nos seus focos os princípios vivificantes e renovadores que espargem sobre os mundos terrestres. Olha só, o papel deles, o que a ciência tem até então? Ele está dizendo aqui, ó, que esses cometas vão de Sol em Sol, sucessivamente, e vão se enriquecendo nesse caminho com fragmentos planetários reduzidos ao estado de vapor. E ali eles vão aurir nos seus focos os princípios vivificantes e renovadores que espargem sobre os mundos terrestres. O que é espargir? É dividir, é espalhar. Então, ele tem uma função útil, o cometa. Ele tem, não está ali à toa. Ele tem uma função. E isso seria a limpeza que eles fazem dos fragmentos para não cair nos planetas? Fragmentos, que ele fala aqui de fragmentos de planetas, que eles vão absorvendo. Então, ele absorve os fragmentos dos sóis e depois espargem pelos planetas. Aqui tem uma nota do tradutor sobre os cometas. Segundo as pesquisas científicas mais recentes, asteroides, meteoroides e cometas seriam fragmentos oriundos da nebulosa da qual o sistema solar se formou há 4.600 milhões de anos. Esses cálculos aqui que a ciência traz são cálculos quiméricos, tá? Não tem como você dizer que isso aqui também é verdadeiro. Está dizendo que é 4.600 milhões que o universo se formou. Mas quem que sabe disso? Só Deus sabe. Só Deus sabe. E a ciência muda esses dados constantemente. Isso aqui tem uns 10 anos que ele trouxe esse dado aqui. Os asteroides são corpos rochosos com cerca de 1.000 quilômetros de diâmetro, ainda que a maioria seja muito menor. A maior parte deles orbita o Sol, na faixa de asteroides, que se situa entre as órbitas de Marte e de Júpiter. Os meteoroides são pequenos pedaços de rocha ou rocha e ferro, alguns dos quais não passam de fragmentos de asteroides ou cometas. Os cometas podem ser originários de uma enorme nuvem, chamada nuvem de Oort, que se acredita rodeia o sistema solar. Os limites externos de nuvem podem estar a 2,5 anos-luz distância da estrela mais próxima, podendo conter algo como 3 trilhões de cometas em seu estado congelado, em diferentes órbitas ao redor do Sol. Eles são constituídos de gases congelados e poeira e têm alguns quilômetros de diâmetro. Ocasionalmente, um cometa é desviado da nuvem de Oort para a órbita do Sol, em uma longa trajetória elíptica, aproximadamente 10 novos cometas a cada ano. Quando o cometa se aproxima do Sol, sua superfície começa a se vaporizar sob a ação do calor, produzindo uma brilhante e reluzente cabeleira, uma imensa esfera de gás e poeira ao redor do núcleo, com até 1 milhão de quilômetros de diâmetro. Uma cauda de gás e outra de poeira, que pode atingir até 100 milhões de quilômetros de comprimento. Olha só aquela cabeleira do que é, gases e poeira cósmica. Agora você vê que o astrônomo aqui está dizendo
está colocando aqui que tudo isso são cálculos aproximados, né? Aproximadamente, eles creem isso. Mas a ciência ainda não tem a exatidão do que a origem, né, de tudo isso e a sua verdadeira importância quando ele circula aqui a órbita solar. E a gente vê da Terra, né, parece que está pertinho, está distante, ele é enorme. Mas vamos lá. Número 31. Né? 31. Se acompanhássemos com o pensamento um desses astros quando ele se aproxima do nosso pequenino globo, para lhe atravessar a órbita e retornar ao seu apogeu, situado a uma distância imensa, incomensurável do Sol, para visitar com ele as regiões siderais, nós nos transportaríamos em essa extensão prodigiosa de matéria etérea que separa o Sol das estrelas mais próximas e, observando os movimentos combinados deste astro, que se suporia desgarrado no deserto infinito, ainda lá encontraremos uma prova eloquente da universalidade das leis da natureza que atua à distância, a mais fértil imaginação mal pode conceber. Lá a trajetória elíptica assume a forma parabólica e a marcha diminui a ponto de o cometa não percorrer mais do que alguns metros no tempo em que, no seu perigeu, percorria milhares de quilômetros. Talvez um Sol mais poderoso, mais importante do que ele acaba de deixar, vai exercer sobre esse cometa uma atração predominante e o receba entre seus próprios dependentes. E então as crianças espantadas da vossa pequenina terra aguardarão em vão o retorno que haviam prognosticado por meio de observações incompletas. Nesse caso, nós que acompanhamos com o pensamento o cometa errante nessas regiões desconhecidas, nos reencontramos então com uma nova nação que os olhares terrenos não podem encontrar, inimaginável para os espíritos que habitam a terra, inconcebível mesmo para o seu pensamento, uma vez que ela será o teatro de maravilhas inexploradas. Chegando ao mundo astral, esse mundo deslumbrante dos vastos sóis que resplandecem no espaço infinito e que são as flores brilhantes do magnífico jardim da criação, somente ali, chegados, é que saberemos o que é a Terra. Então ele falou aqui da origem dos cometas, que ele tem um papel, né, um papel útil como astro errante no universo. São corpos celestes, tratados como corpos planetários e que têm uma finalidade. Agora, é uma linguagem técnica, né? É uma linguagem difícil para a nossa compreensão. Eu sei que essa leitura aqui é um pouco maçante, mas não tem como, eu mesmo não sei explicar tudo isso que está aqui. A gente vai lendo e vai entendendo, mas sabendo que são, como ele colocou, astros que orbitam em torno dos sóis. E ali ele vai trazendo elementos que distribui quando ele passa em torno dos planetas. Que nem a ciência sabe o que eles trazem com eles. Sabe que naquela cauda, quando ele passa perto do Sol, perto de uma estrela, ele começa a evaporar.
com o calor do Sol, o vapor d'água que contém ali começa a evaporar e ele mostra então aquela grande cabeleira, que são vapores d'água e poeira cósmica, tá? Basicamente isso. A Via Láctea, deixa eu ler um pouquinho aqui, número 32. Durante as belas noites estreladas e sem luar, qualquer um de nós pode observar essa faixa esbranquiçada que atravessa o céu de uma extremidade a outra e que os antigos, em razão da sua aparência leitosa, denomina Via Láctea. Você sabia que láctea vem de leite? Por isso Via Láctea parece aquela aparência leitosa, né? Tem aquela aparência leitosa. E a gente vê essa beleza no interior, né? Nas cidades. Então, a gente vê nos lugares mais afastados das grandes cidades, que não tem luzes, você vê uma beleza, você vê com maior beleza a extensão da galáxia, né? Você vê parte da galáxia, na verdade. E é muito bonito mesmo. No interior, né, afastado das cidades, né, nos meios rurais, você tem o retrato da Via Láctea com mais precisão. Essa faixa difusa tem sido longamente explorada pelo olho do telescópio nos tempos modernos. E essa estrada de poeira de ouro, ou esse regato de leite da antiga mitologia, transformou-se em um vasto campo de maravilhas desconhecidas. As pesquisas dos observadores conduziram-no ao conhecimento da sua natureza e revelaram, lá onde o olhar errante percebia apenas uma fraca luminosidade, e milhões de sóis mais luminosos e mais importantes do que aquele que ele nos ilumina. Com efeito, a Via Láctea é uma campina semeada de flores solares ou planetárias, né, que linguagem bonita, que brilham na sua imensa extensão. No nosso Sol e todos os astros que acompanham fazem parte desses globos radiosos que formam a Via Láctea. Porém, apesar de suas dimensões gigantescas relativamente à Terra e à grandeza do seu império, ele só ocupa uma posição inapreciável nessa vasta criação. Estima-se em 30 milhões o número de sóis semelhantes ao nosso e gravitam nessa imensa região, afastados uns dos outros mais de 100 mil vezes o raio da órbita terrestre. Tem uma nota aqui, quando ele fala aqui, estima-se em 30 milhões o número de sóis, isso era um cálculo da época, né? Tem uma observação aqui que ele está dizendo que são mais de 3 trilhões e 400 bilhões de léguas, quando ele fala da distância das órbitas dos sóis. O espírito Galileu utilizou-se de um parâmetro que nos dias de hoje é conhecido como unidade astronômica, que é a distância que mede ao Sol, equivalente a 149,6 milhões de quilômetros. Assim sendo, teríamos exatamente 100 mil unidades astronômicas para afastamento entre as estrelas. Pô, são cálculos assim enormes que a gente não faz ideia, né? Com efeito, nós lemos aqui, por esse cálculo aproximado, pode-se imaginar a extensão dessa região sideral e a relação que une o nosso sistema planetário à universalidade dos sistemas que ela contém. Pode-se igualmente avaliar a exiguidade do sistema solar e com muito mais razão no qual que a nossa pequena Terra, o que seria então considerássemos os seres que a povoam. O que ele está dizendo? A Via Láctea ela é composta de vários sóis. O nosso Sol é uma estrela de quinta grandeza, não é?
E o nosso Sol tem um grupo de planetas, são 8 planetas, né? São Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Urano, Netuno. Falta um. Falta um, são 8. Cada sol forma um sistema. Vocês já ouviram falar, o sistema solar. Nós estamos inseridos nesse sistema, né? O sistema solar. Tem outros sistemas. A gente fala muito na doutrina espírita no sistema de Capela. É um outro sistema, é um outro Sol, uma estrela muito maior do que a do nosso Sol. E ele tem com ele um corolário de planetas, como o nosso Sol tem, esses 8 planetas aí que a gente falou. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno. Ah, faltou Saturno. Faltou Saturno. Então vocês estão vendo que a galáxia é formada por vários sistemas. A galáxia, que é a nossa, estamos inseridos na nossa Via Láctea, nós estamos inseridos nessa galáxia, que é a Via Láctea. E a Via Láctea é composta de vários sóis, e cada sol leva consigo um corolário de planetas, que são os sistemas. Então a galáxia é um conjunto de sistemas. E tudo gira, a galáxia também gira, né? A Terra gira, né? O Sol gira, então tudo gira, tudo é um movimento. Tudo é movimento e força no universo. E existem milhões de outras... Vou espirrar aí. Desculpa. Existem já hoje observados pelos telescópios Hubble, esse outro James Webb, que acabou de ser lançado, milhões de outras galáxias. Eu estava vendo aqui, se eu botar aqui, tem um cálculo aqui de 3 trilhões de outras galáxias. Você vê que são cálculos que o homem vai chutando, vai colocando. É enorme. O universo, a gente não tem ideia do tamanho do universo. Nós não temos ideia dessa grandiosidade. Obra de Deus. Só Deus pode explicar tudo isso. Então, vou ler de novo o 34. Por esse cálculo aproximado, pode-se imaginar a extensão dessa região sideral e a relação que une o nosso sistema planetário, a universalidade dos sistemas que ela contém. Pode-se igualmente avaliar a exiguidade do sistema solar, quer dizer, como é que ele é pequeno, né, o sistema solar. E com muito mais razão, o nada que é a nossa pequenina Terra. O que é a Terra diante de tudo isso? Nada, né? O que seria então de se considerássemos os seres que a povoam? Digo o nada, porque as nossas considerações não se aplicam somente à extensão material, física dos corpos que estudamos. Isso seria pouco, mas também e sobretudo ao estado moral de habitação desses mundos e ao grau que ocupam na hierarquia universal dos seres. Ali a criação se mostra em toda a sua majestade, criando e propagando em torno do todo um mundo solar e em cada um dos sistemas que o rodeiam de todas essas partes, as manifestações da vida e da inteligência. Dessa forma, conhece-se a posição ocupada pelo nosso Sol,
ou pela Terra no mundo das estrelas. Essas considerações ainda ganharão maior peso se refletirmos sobre a situação da própria Via Láctea, na imensidão das criações siderais. Não apresenta mais do que um ponto insensível e inapreciável. Olha que ele está colocando a Via Láctea. Se a nossa Terra é quase nada, se a Via Láctea é quase nada, diante das outras galáxias, imagine a nossa Terra. Não representa mais do que um ponto insensível, inapreciável, vista de longe, uma vez que ela não é mais que uma nebulosa estelar, como as que existem aos milhões no espaço, milhões de outras galáxias. E se ela nos parece mais vasta e mais rica do que as outras, é pela única razão de que ela nos rodeia e se desenvolve em toda a sua extensão sob nossos olhos, enquanto que outras perdidas nas profundezas insondáveis mal se deixam entrever. Olha só, tem galáxias perdidas que não se deixam entrever, mal se deixam entrever. Olha que loucura! E a gente se sente tão pequeno, de tanto conhecimento que nos falta ainda. A gente não é nada, a gente não sabe nada. Para que orgulho? Para que se orgulhar do saber se o nosso saber é nada? O Sócrates concluiu que era o homem mais sábio do mundo. Ele não aceitou isso inicialmente, porque ele foi em vários que ele considerava sábio, e ele viu que aqueles sábios não eram tão sábios assim. Então ele achou que o político era muito sábio, mas o político não entendia de música, mas o político achava que sabia de tudo e se considerava sábio. Ele foi no filósofo, ele foi numa porção de gente que ele considerava sábio, e no final ele concluiu, realmente, eles têm razão em dizer que eu sou sábio, porque ele dizia que a sabedoria dele era quase nada. Ele dizia assim, eu só sei que nada sei. Ele era o único que reconhecia a sua ignorância. Por isso ele se considerou sábio. E os outros achavam que conheciam tudo. Para terminar, ora, sabendo-se que a Terra não é nada ou quase nada no sistema solar, que este também não é nada ou quase nada na Via Láctea, e que esta, por sua vez, é nada ou quase nada na Universidade das Galáxias, e que esta própria universalidade é bem pouca coisa dentro do imenso e infinito, começaremos a compreender o que é o globo terrestre. Que conclusão, hein? A Terra é nada ou quase nada dentro do sistema solar. O sistema solar é nada ou quase nada diante da galáxia. A galáxia é nada ou quase nada diante da imensidão do universo. E ele conclui que, ainda um pouquinho, dentro do universo infinito, começaremos a compreender o que é o globo terrestre. É quase nada. E por que o homem se orgulha tanto achando que é muita coisa? É uma reflexão, né? Aí a gente vê os grandes homens da terra todos simples, todos humildes. Você vê um Chico, você vê um Gandhi, você vê Sócrates, você vê tantos outros aí. E você vê o maior dos homens que já passou pela terra, Jesus Cristo, humilde, simples. E uns orgulhosos porque têm alguma coisa, um pouco saber ou um pouco de riqueza, achando que é muita coisa. Fica a lição para todos nós. Então agradecemos a Deus, a Jesus, aos guias aqui presentes, a Allan Kardec, por nos mostrar o quanto pequenos somos, o quanto quase nada somos. Sabemos que importância temos para Deus, mas para nos aproximarmos dele, devemos nos fazer pequenos e nos reconhecer pequenos, pois somente a humildade nos levará, nos encaminhará para o Criador. Obrigado, Senhor, por esses estudos. Obrigado a todos vocês que se fazem presentes, nos incentivando,
fazendo-nos aprender um pouco melhor sobre nós mesmos, porque reconhecendo o universo, reconhecendo a grandeza do universo, vemos a nossa pequenez. Em nome desses guias amorosos aqui presentes, diretores da nossa casa, o nosso altivo, em nome do amor, do nosso amor, do teu amor, Senhor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, é que pedimos a devida permissão para encerrarmos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja.